Olá, eu sou a Gabi Picciotto, fundadora do Dessandia e coach integral. E esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos que eu apelidei de bate-pronto, em que eu respondo de maneira fluida, literalmente de bate-pronto, alguns questionamentos ou alguns temas que as pessoas que leem minha newsletter, que me seguem, ou os meus clientes de coaching, alunos de cursos me trazem. E o tema desse vídeo é sobre o Zen e o estar presente e o silêncio, né? Então, há 2 semanas atrás, eu fui fazer um retiro Zen budista de uma linhagem chamada Mundo Zen. E eu tive vários insights nesse retiro, porque é uma forma um pouco diferente de uma leitura do Zen e do budismo. E muitas pessoas vieram me perguntar como é que foi esse retiro, ou quais que eram os insights, o que significa o Zen. Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar de uma forma muito breve, né, muito simples, mas trazer um pouquinho disso para vocês. Então o budismo Zen, né, tradicional, ele vem do budismo, mas ele tem uma influência muito grande do taoísmo. Então ele vem da Índia, chega na China e é onde que a gente fala que ele nasce, com a junção do budismo e do taoísmo e depois vai para o Japão. E o Zen, ele tem uma abordagem muito prática, né? Então, mais do que uma série de estudos, uma série de textos, etc., ele faz muito na questão que na prática a gente tem que experimentar as coisas, né? Então tem aquela velha história, não acredite no que te falo, vai lá e experimente, sinta por você mesmo. E o que o Zen traz é uma questão, é um olhar diferente do que outras correntes, até do budismo ou de outras religiões, sobre a questão da iluminação. Não é que a iluminação vai fazer você ver algo fora, mas ela vai te fazer perceber ou ver com outro olhar a atual realidade. Um olhar em que tudo tem um sentido mais pleno, em que tudo é perfeito simplesmente da forma que é. Então você vive, então a gente fala que o ordinário é o caminho, né? A gente não precisa ir para o extraordinário, porque o ordinário, o que é, já é perfeito. Então o Zen ele é muito pautado na prática do Zazen, que é a meditação, que é uma meditação totalmente de concentração, em que você fica sentado com os olhos abertos, porque o que se preza é o estar presente no aqui e agora, né? O tal foco nessa tal presença, nessa concentração. E você fica sentado durante um tempo. Também tem o Kinzin, que é uma meditação que você anda em silêncio, então o silêncio é muito presente. E o Zen japonês, ele trouxe algo que chamam os koans. Os koans são como se fossem frases enigmáticas, de uma certa forma, que tenham um insight, que tem, a gente fala, pegar a joke, né? Pegar a piada que está por detrás delas, né? Então, entender o que está por detrás. Que você normalmente reflete, você senta com esses enigmas e em algum momento você vai ter um insight sobre eles. E o Mundo Zen, que é o retiro no qual eu fui, ele é uma adaptação do Zen budista para o Ocidente. Então, em vez da gente simplesmente ter um koan e ficar anos e anos e anos tendo insights sobre aquele koan, o Mundo Zen criou um processo com vários koans em que a gente passa com a ajuda de um facilitador e a gente tem uma ajuda para obter, de certa forma, esses insights. E um dos grandes insights é a questão de uma diferenciação do momento em que a gente consegue acessar o que a gente fala que é a nossa pura, grande mente e coração, que é um estado de total presença, um estado vazio, um estado grande, em que tudo é, né? Que é essa questão do grande insight da iluminação, que tudo é perfeito, simplesmente é, a gente não precisa de algo mais, versus o nosso eu mais egóico, em que a gente se fecha, então a gente até usa o gesto, né, do eu egóico, fechado, contraído, que tá olhando para si, que tá com as dores individuais, que tá com os anseios, que tá com os medos, até esse lugar aqui, que é simplesmente mais calmo, mais sereno, mais estável, mais perfeito da forma que é. E a gente começa a perceber como no nosso dia a dia, os momentos que a gente se pega com muita raiva, com inveja, com vergonha, que a gente às vezes se desconecta da realidade, como a gente está mais aqui. Como a gente está mais no nosso euzinho individual, se remoendo por coisas que no final podem às vezes ser tão insignificantes. E ele ajuda a gente a perceber, a ter uma consciência de quando a gente está fazendo esse movimento de contração,
para ajudar a gente a trazer aquele estado de total escuta, do simplesmente do simplesmente ser, do simplesmente estar e da presença. E para mim, o que mais mudou foi que, assim, eu conhecia, né, de alguma forma, por outras práticas espirituais, esse estado, tinha acesso, não é que eu vivo nesse estado o tempo todo, mas do simplesmente ser. Mas eu não conseguia fazer essa percepção tão clara de quando eu estava fechada no meu mundinho e respondendo, fechada desse olhar um pouco mais individualista, mais egóico, mais contraída, e como transformar isso numa vertente aberta, numa vertente serena. Isso está me ajudando muito com as minhas relações, em lidar com as pessoas, inclusive no meu trabalho, com os meus clientes, e na forma de ver as coisas. Então eu intensifiquei a minha prática de meditação. Agora eu estou fazendo sim a prática Zazen e mais vezes por dia. E isso está me ajudando a ter uma consciência muito maior e está me ajudando a ter um olhar diferente para as coisas que estão ao meu redor, né? Então não é que eu fui para um lugar diferente, mas eu passei a olhar as coisas que estão aqui de uma maneira diferente. Então tudo ganhou um brilho, eu comecei a ver mais cor na minha vida, mais cor na simplicidade, mais cor nos detalhes. E certas coisas que antes eram tão necessárias, que eu almejava tanto, elas acabam não tendo tanto mais sentido, né? Enquanto as coisas pequenas acabam ganhando um certo sentido. Então isso me trouxe uma paz de espírito muito grande. E o Zen ele traz isso, né, de uma prática constante. Não é que simplesmente você tem um insight e você carrega aquele insight. Óbvio que o insight te ajuda a ver além, mas você precisa da sua prática constante para não perder aquilo, porque principalmente essa corrente, né, do Zen ocidentalizada, ela fala, às vezes é muito fácil a gente ficar numa mente meditativa quando a gente está dentro de um monastério, enquanto o tempo todo a gente está praticando o Zazen ou o Rinzin. Mas é muito mais difícil quando a gente está na nossa vida, no dia a dia, nos problemas, etc. E aí, né, que ajuda tanto a gente conseguir se observar, é que é muito mais difícil e que esse nosso trabalho o tempo todo de se observar e de perceber quando a gente está contraído, quando a gente está aberto. E eu comecei a estar muito mais presente para tudo na minha vida, né? Essa auto-observação, essa presença, e isso trouxe essa corzinha a mais para as coisas. Então, bom, a ideia era essa, era contar um pouquinho do que significava o Zen, o mundo Zen, de onde ele surgiu e como ele está fazendo diferença na minha vida. Para quem quiser curiosidade, me perguntar mais e até buscar mais sobre o assunto. A gente brinca que quem segue, né, normalmente no caminho espiritual, sabe que o objetivo maior é esse encontro com a não dualidade, né? Esse o total pertencer, chegar nesse lugar totalmente compassivo de fazer parte. E existem inúmeras vias para isso, né? Então existem os outros tipos de budismo, as outras religiões, o nosso próprio caminho espiritual que muita gente desenha. E o Zen é um caminho que é esse caminho que eu contei um pouquinho para vocês mais, porque é o caminho que, enfim, eu tô aos pouquinhos me envolvendo. E ele, o mundo Zen especificamente, é muito alinhado com a linguagem integral, que é, bom, quem me segue já sabe, né, que eu sigo a abordagem integral de Ken Wilber, que vê o ser como um todo e também essa vertente um pouco mais moderna do Zen cada vez mais considera a parte emocional também do indivíduo, né, e não só um foco em trabalhar o espiritual e esquecer os outros lados. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e que de alguma forma tenha feito sentido ou tenha trazido alguns insights. Um beijo e até breve.